Olha o desabafo do Pedro após semana polêmica e gol da vitória no Clássico. Pedro calou todo mundo. Depois de dias turbulentos, polêmica, críticas e até afastamento, o camisa 9 voltou com tudo. E voltou como? Fazendo o gol da vitória no Clássico contra o Fluminense, no Maracanã lotado. Logo depois do apito final, Pedro falou, e foi direto. O desabafo foi sincero, emocional e deixou claro que as últimas semanas foram pesadas. Ele classificou como semana difícil, falou sobre o rendimento nos treinos após os vazamentos da diretoria, o afastamento do elenco e, claro, as críticas duras de Felipe Luiz na coletiva. Vamos acompanhar agora o desabafo. Sem dúvida, muito feliz pelo gol de hoje. Um momento importante para mim, individualmente falando. Agradecer os companheiros, a torcida também. Essa vitória, sem dúvida, não é só minha porque eu fiz gol, mas sim de todo mundo, de todo o coletivo. Mas foi uma semana bem diferente, bem turbulenta para mim. Como eu falei no que eu postei, é a oportunidade que eu estou tendo agora de falar também, não quero mais falar sobre isso também. Eu reconheço que eu tive uma semana bem abaixo do que eu poderia produzir, né, após um episódio que mexeu comigo, né, um vazamento onde me expôs, expôs a minha pessoa, onde não teve, né, eu acho que um respeito, né, por tudo que eu fiz aqui dentro nesses 5 anos. E sem dúvida nenhuma essa postagem de um membro da diretoria, ela mexeu com o meu emocional. Eu reconheço que, como eu falei, eu tive uma semana de treinamento bem abaixo. E isso como pessoa também, eu aprendo que eu não preciso levar isso para casa. O que vazou, infelizmente, acabou interferindo no meu rendimento. Mas isso aí eu acredito que não precisava, né, me exporem da maneira que foi feita. Eu acho que poderia ter tratado, né, de uma maneira interna, né, o que é feito internamente, eu acho que se trata internamente também. Eu acho que foi um tempo difícil para mim, uma semana bem difícil para mim, mas onde eu pude receber o polimento dos companheiros ali no dia a dia. E o aprendizado que eu tenho é que eu não devo levar, né, não deveria ter deixado esse vazamento entrar no meu coração, mas, né, como nas outras vezes também, né, eu sempre me levantei, toda vez que eu visto essa camisa, é uma alegria imensa. Eu me sinto aqui em casa também, como um torcedor, como um jogador. Eu sempre dei minha vida, né, pelo Flamengo, e cada oportunidade que eu tenho de entrar em campo, eu entro com muito amor, com muita garra. E dessa mesma maneira que eu estou reconhecendo que eu tive uma semana abaixo, eu espero que quem me feriu, né, esse membro da diretoria também deveria reconhecer o erro, né, mas como eu disse, né, eu não quero mais falar sobre isso. Isso aí para mim já passou, né. Hoje, graças a Deus, foi uma resposta como eu sempre faço dentro de campo. Nesses 5 anos eu nunca vim expor ninguém, pelo contrário, sempre dei minha vida, sempre dei a volta por cima de cada momento difícil que eu passei aqui. E acredito que todo jogador, né, tem um momento difícil na carreira. Então, eu fico feliz por esse gol, agradecer ao carinho de todos e agradecer a Deus, né, que eu creio num Deus que é um Deus de justiça, um Deus que sempre esteve comigo, né, renovando minhas forças, renovando minha alegria interna. E nada disso me afetou, né. Depois desse episódio, né, eu coloquei a cabeça no lugar, eu vi que precisava melhorar e hoje foi uma resposta que graças a Deus, as coisas aconteceram e espero que continue sendo assim. Cada vez que vestir essa camisa, eu vou dar o meu melhor e sempre agradecer o carinho da nação. O homem entrou e fez o gol. Jesus é o suficiente. Foi o que o Pedro colocou na camisa, levantou a camisa e foi para a comemoração. O Pedro entrou no jogo, o Flamengo criou chances. Ele criou a chance que resultou o escanteio. E ele fez o gol da vitória do Flamengo. Pedro, superação. Felipe Luiz disse, não precisa ser meu amigo. Só precisa treinar com intensidade e precisa jogar. E aí o Pedro entra, em poucos minutos cria a chance do escanteio e faz o gol. Uma coisa não tem como se discutir. É muito melhor do que Cebolinha,
é muito melhor do que o Juninho Azerbaijão, é muito melhor do que o Michael. O Pedro tem que ter mais chances no Flamengo, voltou de lesão, mas também não pode ficar mimadinho, não pode fazer carinha feia quando não jogar. Flamengo tem que ser o principal. Mas hoje o Pedro mostrou, num jogo que o Flamengo não estava criando nada. O Flamengo não criou nada até a entrada do Pedro. Só uma cabeçada do Léo Ortiz. O Pedro entrou, o Flamengo começou a criar chances, o Flamengo começou a atacar e o Flamengo vence o Fluminense num jogo nada demais, mas que pode simbolizar muito pela superação do Pedro. Pode ser o começo de uma volta por cima do melhor centroavante que o Flamengo tem. E se o Pedro voltar à sua forma, ele é titular e tem tudo para ser o melhor 9 do futebol brasileiro. Cara, que história do Pedro hoje, hein? 2 jogos afastado, voltou e decidiu a vitória no clássico contra o ex-clube dele, o Fluminense. Bom, sobre o assunto do Pedro, já falei na outra coletiva, falei, vou falar hoje de novo, é um assunto completamente encerrado, não tem nenhuma polêmica, não tem absolutamente nada. Eu sou o homem mais feliz do mundo quando um jogador como ele entra e faz o gol. O futebol é maravilhoso, o futebol te dá essas possibilidades, permite isso, e eu tenho um lema que vivo e penso isso diariamente, que não existe ninguém mais importante que a equipe. Nem o Pedro e nem o treinador. E nem nenhum outro jogador que está e nenhum outro jogador que passou é mais importante que o Flamengo. Então, com isso, a equipe precisou do Pedro. E hoje gostei não só do gol, né? Gostei da forma que ele se comportou defensivamente, da forma como ele correu, como ele jogou com os companheiros, esse brilho que ele tem, ele recuperou e a gente, como eu falei na outra vez, nós precisamos muito dele. Mas para ser bem sincero, clássico se vence, não se joga. E o Flamengo venceu com o seu craque. O Pedro foi uma ótima entrevista, entrou no campo e mudou completamente o jogo, uma jogada do Juninho, gol do Pedro. Já tinha feito a jogada que originou o córner, posteriormente que ele fez o gol. Então, gostei muito da entrevista do Pedro também. Basicamente aquilo que eu falei nas minhas redes sociais, quando eu falei que o Pedro tinha se equivocado ao começar a treinar mal, e o Felipe Luiz também tinha se equivocado ao expor o Pedro, e também essa exposição desse dirigente, né, ao passar as mensagens, né, para um jornalista. Então, acho que foi muito bom, o cenário perfeito para o Pedro, né, que dá uma resposta dentro de campo. E como eu falei, clássico se vence, e o Flamengo hoje venceu. Eu acho que esse é o ponto. Eu entendo a questão do GPS, entendo a questão do treinamento. Realmente, o Pedro foi o último nas questões de treinamento e tudo mais, então precisava de um chacoalhão ali do Felipe Luiz, e o Felipe Luiz escolheu publicamente falar, ok, mas o perigoso para mim é essa questão no futebol hoje, né, no Flamengo, de você tirar um jogador tecnicamente melhor do que os outros na função que é de fazer gol, porque ele marca pior a saída de bola. Mas você não pode também exigir que ele também faça isso? Mas ele já mudou, inclusive, depois que o Felipe Luiz, antes dessa situação aí que vazou, né, do Pedro e tudo mais, eu já conseguia ver que o Pedro estava pelo menos tentando. Mas não é do estilo de jogo dele, não é do biotipo dele. O Pedro não vai correr mais para marcar do que o Juninho. Porque o biotipo do Pedro, o Pedro não vai dar um tiro no lateral para depois dar um tiro no zagueiro, para depois dar um outro zagueiro. Não vai fazer, por exemplo, o que o Caio Jorge fez hoje. Porque o Caio Jorge não é o exemplo do cara que entrega os gols e essa intensidade. Mas é completamente diferente. Outra característica. Fisicamente é completamente diferente. E aí tem uma coisa que eu acho que pro Juninho a distância técnica é muito grande. A distância técnica, eu tô falando. Então, eu entendo que se a questão toda fosse a questão da marcação da saída de bola, eu estaria plenamente de acordo. Porque conceitualmente eu acho que vale isso mesmo. De maneira geral, eu concordo com vocês. Eu só acho que a gente está falando do Pedro. E é preciso lembrar do histórico do Pedro. E ainda que essa postura, que acho que é o que o Eugênio está colocando, ainda que a postura do Pedro seja consequência de um desânimo porque ele tem menos espaço do que ele deveria, evidentemente, acho que a postura que ele tem que ter para ter mais espaço do que ele deveria não é essa de ser o último em tudo no GPS. Então, o meu ponto é, talvez o Felipe Luiz falar o que ele falou seja necessário. E é claro que o gol de hoje, porque senão a gente
pega essas coisas, né, pontuais, um jogo, um lance, um gol e transforma... É claro que ele entra mordido hoje. É claro. O Pedro calou os críticos com bola na rede e desabafo sincero. Será que agora ele retoma de vez o protagonismo no Mengão? Ou a polêmica ainda vai render nos bastidores? Deixa aí sua opinião nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma resenha do futebol raiz. Aqui a emoção é até o apito final.